Tudo bem? Meu nome é Robson Lima, do canal Social Vlog BR, e a pedido do Ronilson Chagas, eu vou responder certas perguntas sobre alguns conceitos de Karl Marx. Desde já agradecendo a oportunidade e o corpo docente da Universidade de Vila Velha do Espírito Santo e vocês do curso de Educação Física e ao próprio Ronilson, muito obrigado pela oportunidade, ok? Então vamos lá começar a nossas perguntas e respostas. O que é estrutura e superestrutura para Marx? O que nós temos que pensar logo é que esse nosso conceito comum que nós temos desses termos, na realidade, é uma releitura de uma outra pessoa chamada Louis Althusser, e ele já fez essa releitura já no século XX. Quando Marx escreve Ideologia Alemã, Prefácio à Crítica da Economia Política e essas outras obras assim, ele está no final do século XIX. Então tem um espaço de umas boas décadas entre a morte de Marx e o começo dos seus textos começarem a alcançar uma certa quantidade maior de pessoas, entende? Marx nunca pensou mecanicamente na sociedade, então qualquer concepção que nós tenhamos dos conceitos dele que envolva que algo necessariamente sempre vai se seguir a outra coisa tem que ser levada com um pouco de cuidado. Dito isso, quando nós falamos em superestrutura, o conceito que nós temos de superestrutura que são os aparelhos ideológicos do Estado, como eu estou dizendo, é o conceito do Althusser, é o jeito que ele entendia isso, e esses aparelhos ideológicos do Estado, que são o Estado, a Igreja, a polícia, etc., eles seriam economicamente determinados pelo modo de produção de uma sociedade, que é a infraestrutura. Ou seja, se uma sociedade possui um modo de produção capitalista, a superestrutura irá refletir isto. A questão é que o próprio Marx, apesar de entender que a economia era sim algo muito importante, algo que, como ele mesmo vai colocar na ideologia alemã, na história e pela natureza, pelo trabalho da humanidade, que a humanidade se torna humana, ou seja, a ideia de consciência humana não é algo que nós sempre tivemos e sempre fomos assim, não. Existe todo um processo histórico de construção do gênero humano. E hoje em dia, com a descoberta da arqueologia, né, com toda essa questão de Homo de Cro-Magnon, Homo neanderthal, a gente sabe disso até mais do que naquele tempo. Porém, já naquele tempo já existia esse tipo de ideia, a antropologia já estava trazendo isso para a gente naquele tempo. Então, quando nós temos que assumir esse pressuposto, que é o pressuposto materialista da história, por isso que nós dizemos que o método de Karl Marx é o método da dialética materialista, ou seja, é a mudança, mas é a mudança da história de uma forma materialista, não é o espírito que vem, uma coisa que não. São sempre mudanças reais, com pessoas reais, em cidades reais. A infraestrutura, então, seria o modo de produção da sociedade, que é o conjunto de formas de se produzir, no caso capitalista, de produzir mercadorias, de produção e distribuição de mercadorias. Nós temos que pensar que, dentro do capitalismo, o alvo do capitalismo é que tudo seja uma mercadoria. Então, quando eu falo em mercadoria no sentido marxista, você não deve pensar apenas em sapatos, roupas e bolsas, mas também você pode pensar em informação, serviços de saúde e coisas do gênero, entendeu? Qualquer coisa que necessite de que haja uma troca entre valores, você está entendendo? Essa é uma mercadoria. A superestrutura, então, seria o conjunto de estruturas e instituições de uma sociedade que fariam que esta infraestrutura continuasse a se funcionar. Ou seja, qual a função do Estado? A função do Estado é garantir o contrato, é garantir a segurança jurídica, institucional, econômica das trocas capitalistas, vamos dizer assim. Isso a gente pode entender até mesmo hoje em dia. Vocês podem ver, por exemplo, que intervenções dos Estados Unidos no Oriente Médio, você pode fazer um certo paralelo entre elas sempre ocorrem toda vez que os regimes políticos de lá ficam instáveis demais para os interesses das grandes companhias de petróleo, etc. Vide as duas guerras do Iraque, só para dar um exemplinho. Essa superestrutura é que permite que a infraestrutura continue a ocorrer, continue a se reproduzir. Althusser via isso de uma forma muito mais mecânica, alguma coisa do tipo, se a infraestrutura é capitalista, ela necessariamente e diretamente dará origem a uma superestrutura que sempre estará em concordância com isto aqui. Marx não era tão mecânico assim, ok?
mas existe sim a ideia de correlação entre os dois, ok? Então existe. A única coisa que é uma questão é que Althusser, que é geralmente a nossa ideia de infraestrutura e superestrutura vem dele, ele via a coisa de uma forma mais mecânica. Marx ele colocava um certo, ok, calma, ele era um pouco, ele tinha uma certa complicação com a ideia de uma ciência, não, desculpa, ele tinha uma certa complicação com a ideia de uma sociedade simples demais e super economicamente, tudo é economia, economia. A gente tem que levar isso num pouquinho a calma. Okay? Segunda pergunta seria qual a ideologia de Marx? E eu já estava falando de ideologia liberal, então é bom que a gente liga logo nisso. O problema todo é o que a gente entende por ideologia, certo? Porque o que o Marx fala em ideologia alemã é, na realidade, a filosofia alemã do tempo dele que ele está se colocando contra. Para ele, é aquela ideologia, Bruno Bauer, Max Stirner, os jovens hegelianos, o Feuerbach, essas pessoas que eram os representantes da ideologia para ele, da falsa consciência do mundo, ou seja, de um sistema de pensamento que impedia os homens e as mulheres de entenderem o mundo como ele é, de entenderem o seu lugar dentro do processo produtivo do capital. Entende? Isso é ideologia para Marx. Essa pergunta, o que é ideologia para Marx? Ela significa isso? Ou ela significa qual conjunto de ideias políticas que moviam a ação de Karl Marx de forma pública? Se for isso, aí nós temos que pensar. Então, Marx era um comunista? Marx era um comunista no sentido de que, afinal de contas, ele é a pessoa que está lá falando de comunismo, né? Ele fala claramente de comunismo em vários aspectos. E sim, ele era alguém que tinha um interesse total em prática política. Marx nunca foi um acadêmico de ficar numa universidade lá sozinho, não. Essa nunca foi a ideia dele. Durante toda a vida dele, ele teve contato com movimentos políticos do que nós entendemos hoje por movimentos operários, sindicais, entendeu? Correspondência intensa com pessoas de várias vertentes dentro desse movimento de esquerda que estava nascendo na Europa, né? A gente tem que pensar também que tudo isso que a gente entende hoje por Partido Comunista, Partido Socialista, Movimento Operário, Movimento Feminista, tudo isso era legal e tudo isso era super iniciante. Não, essa forma que nós temos hoje de pensar comunismo e associar com a União Soviética, nada disso existia. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Então quando eu falo que Marx é um comunista, eu tenho que pensar o que é comunismo para Marx, certo? E comunismo é a forma histórica de superação do capitalismo. E isso é interessante porque se liga na concepção de ciência que o Marx desenvolve, entre outros lugares, no Ideologia Alemã. A ideia toda é que a superação do capitalismo para o Marx não era simplesmente uma questão, um sonho, uma utopia, algo que poderia acontecer. Não, para Marx isso era algo que iria acontecer. Tão certo quanto o sol se levanta no leste e se põe no oeste, o capitalismo um dia iria cair e iria ser substituído pelo comunismo. Ou será? Isso depende se você acredita nisso ou não. Mas para Marx é isso. É tão certo quanto A e B, 1 mais 1 igual a 2. Vocês estão entendendo? E o esforço, aliás, um grande esforço que até hoje é excelente. Todo o Capital, os 4 livros do Capital, são fundados nessa ideia de provar por A mais B como o sistema capitalista surge. Explicar o surgimento e manutenção do sistema capitalista usando os pressupostos da economia política burguesa, da economia política do inimigo. Ou seja, não é Marx dizendo o que ele acha da cabeça dele. Não, ele assume todos os pressupostos da economia da época dele. Toda a questão da economia que estava sendo dita ali, ele pega, ok, então vamos usar as suas armas contra vocês. A ideia toda do Capital é essa. Então, quando a gente fala em ideologia de Karl Marx, a gente tem que pensar, as ideias do Karl Marx. Quais são as ideias do Karl Marx? É muito simples, ele quer uma sociedade comunista. Ele entende que o capitalismo é historicamente determinado, logo ele será superado. Isso é algo que irá acontecer, porque nada é para sempre. A terceira pergunta que foi me dada aqui pelo Ronilson é qual a minha ideia, minha posição pessoal, Robson Rodrigues de Lima, qual a minha opinião, qual o meu posicionamento a respeito do posicionamento político de Marx, ou seja,
como eu entendo, eu acredito que aqui a pergunta seria algo do tipo: Robson, o marxismo ele ainda é relevante hoje? O que você acha do marxismo? Você se diz marxista? Eu acredito que a pergunta vai por esse caminho. O que a gente chama de marxismo, na verdade, são dois ramos de conhecimento diferentes que se entrelaçam: o conhecimento científico e o conhecimento político. Isso é bastante importante. Porque, por exemplo, me perguntar se eu sou marxista quer dizer o quê? Quer dizer que eu aceito os pressupostos científicos do marxismo, ou melhor dizendo, do materialismo histórico dialético que Marx, pegando Hegel e dando uma torcida, não uma torcida, mas uma releitura bem particular do conceito de dialética hegeliana. Tá? Porque dialética não foi Marx que inventou. Nem Hegel, inclusive, isso já estava presente na filosofia da Grécia. Mas vamos lá, dialética de Hegel. Marx pega a dialética de Hegel e dá uma, como se diz, né, ele coloca de cabeça para baixo, certo? A ideia da dialética. Mas ainda é dialética, ainda é o método dialético. Inclusive a ideia de escrever um tratado explicando como o capitalismo veio a ser, para demonstrar que ele um dia não será mais, que é todo o esforço do Capital, dos seus 4 tomos. Isso é uma ideia dialética em si mesma, certo? Então, a gente pode pensar que Marx nunca abandonou a dialética, ele considerava a dialética um excelente método de pensamento filosófico. Tão excelente que ele literalmente pegou, melhorou e continuou nele a vida toda. A gente pode pensar nisso, sem problema nenhum. Agora, isso quer dizer necessariamente que aceitar essa parte científica do método marxista significa aceitar a parte política do método marxista? Do método de ação política no mundo público marxista, seja através da figura de sindicatos, seja através da figura de associação de estudantes, seja através da figura de uma representação política como vereadores, deputados, ou alguma outra forma de ação política direta, não que talvez até nem passe por uma representação constitucional, por exemplo, coletivos anarquistas, black box ou algo do gênero? Não necessariamente. O meu argumento diria que não necessariamente. Eu posso aceitar os pressupostos científicos do marxismo porque a produção científica feita por eles mostrou-se correta, tão correta quanto qualquer produção científica pode aspirar a ser, porque tem isso também, a gente tem que, eu acredito que eu não preciso explicar isso, mas a verdade científica ela é necessariamente transitória, ela sempre será algo que constantemente se renova e se melhora. O que um cientista disse no século XVI não necessariamente vai valer para o que a gente está falando hoje aqui. O que Marx diz no final do século XIX sobre o capitalismo não necessariamente vai se traduzir tudo corretamente 100% para o nosso capitalismo de hoje, porque o capitalismo de hoje possui diferenças em relação ao capitalismo do final do século XIX da Inglaterra, que é o que o Marx está analisando no Capital. Okay? Então, assumir que, cientificamente falando, o marxismo, ou melhor dizendo, o método histórico dialético materialista de análise histórica e os outros métodos que são inspirados por ele, certo? Como, por exemplo, a análise documental. Isso é uma coisa. Eu aceitar isso é uma coisa, porque é um conhecimento que se constrói de maneira científica e eu, como cientista, aceito que as evidências que estão sendo produzidas por esse conhecimento resistem ao teste da falseabilidade ou da verificação. Depende de qual matriz vocês estão usando para isso, mas isso aí é uma outra questão epistemológica que não tem nada a ver necessariamente com Marx. Mas enfim, eu aceito isso, cientificamente, isso quer dizer. Agora, eu politicamente me considero marxista? Eu não diria que eu me considero marxista, porque isso implicaria que eu faça parte de algum coletivo, de alguma forma de ação pública que se diga marxista, e eu não faço, não no momento pelo menos. Mas eu conheço as poucas posições políticas que eu me permito ter mais fixamente, de uma forma mais fixa, elas se alinham com a esquerda. Eu sei que nem toda esquerda é marxista no sentido puro, vamos dizer assim, do termo.
Existem várias esquerdas, assim como existem vários marxismos, assim como existem várias direitas e vários liberalismos, etc. Eu sei disso. Se vocês não sabem, saibam agora. Mas eu posso me dizer de esquerda, me digo de esquerda sem problema nenhum. Mas agora me dizer marxista já não é algo que eu estou muito disposto a fazer. Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. De novo, muito obrigado ao corpo docente, ao Nilson, a todos vocês. Eu espero que isso tenha ajudado um pouco. E qualquer coisa, bom, estou aqui, né, na área. Meu canal é Sociovlog BR, lá no YouTube. Então podem colocar lá o meu nome. O Robson Lima também serve, aparece lá. E no mais, gente, muito obrigado e até a próxima.